Olá, pessoal, e a nossa aula de hoje são sobre os cromossomos sexuais e a herança ligada ao sexo, especialmente a herança ligada ao cromossomo sexual X. Vamos lá acompanhar a aula? O nosso objetivo é compreender o que são os cromossomos sexuais, né? E relacionar esses cromossomos sexuais com a herança que está ligada ao sexo. Então, primeiro, vamos compreender o que é o cromossomo ou o que são os cromossomos sexuais. Então, vamos só lembrar: nós temos 46 cromossomos dentro de cada célula, com exceção das células gaméticas ou as células de reprodução. Então, aqui está representado o nosso cariótipo, então, o nosso conjuntinho de cromossomos. Ó, tá vendo que tem um númerozinho aqui, deixa eu até marcar de outra cor, ó. Tem um númerozinho aqui embaixo para indicar qual é o parzinho de cromossomo. Ah, se são 46 cromossomos, então quer dizer que a gente tem 23 pares. Por que eu estou com dois pares 23 aqui? Para a gente poder falar do cromossomo sexual, porque justamente o parzinho 23 é o par de cromossomo sexual, ou seja, é aquele que indica o sexo do indivíduo. Então, o que é o cromossomo sexual? É aquele que vai determinar o sexo do indivíduo na espécie humana ou nas espécies animais, tá certo? Justamente o nosso parzinho 23, então, ele é o nosso cromossomo sexual. Então, aquilo que vai indicar se eu sou do sexo feminino, com as características femininas, ou se eu sou do sexo masculino, com as características masculinas, tá certo? Então, o cromossomo sexual, ou par de cromossomo sexual que indica o sexo feminino, no caso da nossa espécie, ele tem dois cromossomos sexuais idênticos, que a gente chama de XX. Não é que ele é um xizinho, é que ele foi chamado de XX, ou seja, os dois cromossomos que formam o par são exatamente iguais. Enquanto que o cromossomo para indicar o sexo masculino, ele tem um cromossomo diferente do outro, ou seja, ele tem um igual das fêmeas e o outro que é diferente. Então, ele foi chamado de X, olha aqui, ele foi chamado de X e de Y, justamente porque o Y ele é metade do tamanho do cromossomo X, tá certo? Então, se eu tenho dois cromossomos iguais, XX, sexo feminino. Dois cromossomos, um diferente do outro, XY, vai ser sexo masculino. Por isso é que é o homem que determina o sexo na espécie humana. Claro, se eu só tenho cromossomo sexual X e X, eu só vou produzir gameta sexual X, no caso da mulher, né? O homem, como ele tem cromossomo sexual X e Y, ele pode produzir espermatozoide com cromossomo sexual X ou com cromossomo sexual Y. Por isso que é ele que determina o sexo. Porque se for o X que encontrar com o óvulo X, XX, dois iguais, sexo feminino. Se o espermatozoide que fecundar o óvulo for o Y, então XY, eu vou ter daí sexo masculino, ok? Então, a herança é ligada ao sexo, por quê? Porque a gente está falando do parzinho de cromossomo 23, dos nossos cromossomos sexuais, ou seja, o gene vai estar situado no nosso cromossomo, especialmente no cromossomo X. Então, já nós vamos falar hoje, especialmente, de uma só, né? Mas tem duas que são ligadas ao cromossomo sexual X. Então, o que acontece? Por induções, então, por mutação, que pode ocasionar distúrbios ou causar o que a gente chama de anomalia, no caso, o daltonismo, né? E a hemofilia, que são herança ligada ao cromossomo sexual X. Portanto, se é ligado ao cromossomo sexual X, né? Aí a mulher é que tem maior chance de transmitir e não de manifestar esses distúrbios. Então, o daltonismo é dificuldade na percepção de certas cores, que eu já vou falar, e a hemofilia é dificuldade na coagulação do sangue. Então, não coagula o sangue e pode ter hemorragia, tá certo? Vamos falar então um pouquinho sobre o daltonismo. O daltonismo é a incapacidade ou a diminuição, isso vai depender do grau, né, do indivíduo que é daltônico de ver a cor ou de perceber as diferenças de cores em condições normais de iluminação. Então, em que situações? Então, por exemplo, o daltônico ele tem
principalmente a dificuldade de distinguir a cor verde. Então, ele não consegue enxergar o verde, né? Então, que nem aqui onde eu grifei de verde, às vezes ele não, conforme o grau do daltônico, ele não consegue enxergar a cor verde. Ele pode enxergar apenas em tons que levam para o marrom no lugar do verde. Então, aqui onde eu grifei de verde, ele pode enxergar marrom. Tem casos que o daltônico ele não consegue enxergar a pigmentação vermelha, e daí no lugar do vermelho ele enxerga de verde. Então aqui onde eu tenho umas bolinhas vermelhas, ele não vai enxergar vermelho, ele vai enxergar como verde, né? E normalmente nessa situação, esse indivíduo daltônico, ele tende a enxergar mais tons amarronzados e cinza. E tem caso, que é mais raro de daltonismo, que ele enxerga quase tudo acinzentado ou preto e branco, não enxerga as cores. Então, por isso que é importante a mãe perceber quando a criança começa a distinguir, falar a cor, se ele não está confundindo muito, principalmente a questão dos tons de vermelho com verde. Então, aquilo que é vermelho enxerga verde ou o contrário. Existem alguns casos também que é mais tom amarronzado. Então, a gente costuma fazer esse teste aqui simples, ó. Quando você está olhando aqui nessa bolinha, a gente está vendo que tem tom vermelho e tem tom verde. Então, o daltônico, ele não vai conseguir enxergar o número que está aparecendo aqui, né? Tem um número que está aqui em verde, porque se ele não enxergar a cor verde, ele vai enxergar tudo avermelhado aqui, ou de repente, tudo verde. Então, ele não consegue enxergar o número que tem aqui. Aqui tem o número 71. Então, se você enxergou o número 71, você não é daltônico, meu amigo, né? Então, é um teste comum que normalmente a gente faz em sala ou costuma fazer e o aluno, opa, eu não enxerguei, né? Então, daí é necessário fazer um teste mais profundo, procurar no oftalmo. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o daltônico, ele tem essa incapacidade de enxergar o tom verde ou enxergar a pigmentação vermelha ou trocar, né, no lugar do vermelho, enxergar o verde. E esse gene, ele é recessivo, ele vai estar ligado ao cromossomo sexual X, por isso que eu escrevi aqui, ó, o alelo recessivo Dzinho ligado ao cromossomo sexual X, né? E o alelo Dzão é responsável pela visão normal. Então, vamos ver isso nos genótipos, que a gente já tem que lembrar o que é genótipo. Vamos lá? Então, olha aqui, os genótipos que você tem que lembrar, genótipo é o conjunto de gene. Então, se é XX, na minha cabeça, você acabou de aprender agora, XX é mulher, então eu sei que é sexo feminino. Então, aqui é sexo feminino e aqui é sexo feminino. Ah, apareceu XY, eu já sei que é sexo masculino. Como é uma herança ligada ao cromossomo sexual X, então olha só, uma mulher que tem a visão normal, ela vai ser XDzão, XDzão. Os dois alelos vão ser maiúsculo, dominante, né? Porque ela vai ter a visão normal. Eu posso ser uma mulher com visão normal, mas eu posso ser portadora, olha aqui, ó, eu posso ser portadora do gene para o daltonismo. Como é que eu vou saber se eu sou portadora? Só se eu tiver é, filho do sexo masculino e aparecer essa criança daltônica, né? Por quê? Porque olha aqui, ó, o homem que é daltônico, olha como que é o genótipo dele, XDzinho Y. Eu, como já sou esperto, aí você já ficou esperto, você já sabe que quem mandou o Y é o homem, porque ele determina o sexo. Então, ele não é responsável por determinar o daltonismo no filho. Quem que mandou o XDzinho? Foi a mãe. Então, eu, mãe, posso ter visão normal para daltonismo e ter um filho daltônico. Posso sim. Se eu for portadora do gene para o daltonismo, tá certo? O que é mais raro aqui, ó, é mulher daltônica. Por quê? Porque ela tem que ter os dois cromossomos sexuais X com um alelo recessivo, tá certo? Olha o homem com visão normal, XDzão Y. Você percebe que por isso que se manifesta daltonismo mais em homens? Por quê? Porque ele só tem um cromossomo sexual X, então ele só precisa de um para manifestar o daltonismo, né? Por isso que a mulher é mais rara ser daltônica, porque ela precisa ter os dois cromossomos X e os dois serem recessivos, tá certo? E você já viu, já prestou atenção que é o homem que determina o sexo na espécie humana, né? Por quê? Porque ele tem dois cromossomos sexuais diferentes, X, Y, tá certo? Olha, a gente tem um invasor ali atrás, tá vendo bem no cantinho ali, ó? Não estava previsto na aula, mas ele vai aparecer hoje. O Nino tá dormindo ali na caminha, tá assistindo a aula de biologia. Voltando aqui, então, vamos lá.
Vamos continuar? Então, esses são os genótipos, tá certo? Vamos propor uma situação aqui para ver se você entende isso na hora de resolver. Então, a gente vai analisar como que é a transmissão do gene ligada ao sexo. Principalmente, a gente está falando de herança ligada ao sexo, mas ao cromossomo X. A mesma coisa é para hemofilia, para quem for hemofílico, tá certo? Só que daí no lugar da letra D, a gente usa a letra H, porque é hemofilia. Então, prestem bastante atenção nesse exercício. Uma mulher com visão normal. Então, eu vou pensar, é mulher? Eu já sei que, vou fazer aqui. Ela é X, X. Beleza. Mas ela é portadora do alelo para o daltonismo. Oba, então eu já sei que ela vai ser XDzão, XDzinho. Ela é normal, mas ela é portadora para o gene, tá certo? Imagina que o seu marido também apresente a percepção normal das cores. Para o homem é mais fácil a gente determinar o genótipo, porque homem é X, Y. Se o homem ele é normal, então ele vai ter um X desão Y, porque ele não carrega nada no Y. A gente está falando de uma herança que é ligada só ao cromossomo X. Então vamos montar o quadrinho de Punnett e ver as possibilidades dos filhos. Então a gente já vai saber quantos podem ser homens portadores ou de visão normal e quantas mulheres portadoras ou de visão normal. Vamos lá? Fazendo o quadrinho de Punnett, olha aqui, eu coloquei o homem aqui em cima, então X desão Y, homem de visão normal. A mulher também tem visão normal, mas ela é portadora, então X desão, X desinho. Fazendo lá o cruzamento que você já sabe, ó, XX, então uma mulher de visão normal e ela não porta o gene para o daltonismo, tá? Então ela nunca vai ter um filho daltônico, tá certo? Agora, esse XDzão com Y ó, dá um homem, sexo masculino, de visão normal. Como que a senhora sabe que é visão normal, prof? Porque XDzão, o Dzão é o alelo dominante. Então, ele não condiciona para o daltonismo, tá certo? Agora aqui, ó, XDzinho com XDzão, então vai ser uma mulher normal para daltonismo, mas vai ser portadora. E o último aqui, ó, XDzinho com Y, deu o quê? O que que apareceu aqui, ó? Homem, sexo masculino, mas que vai ser daltônico, que herdou o XDzinho de quem? Da mãe, porque é uma herança ligada ao cromossomo sexual X. Então, se eu fosse fazer aqui a resposta, quantas mulheres podem ser daltônicas? Nenhuma, não. Eu tenho possibilidade de 2 mulheres aqui, as 2 normais. Uma pode ser portadora, né? Mas elas são normais. E a probabilidade dos meninos? Então, eu tenho uma aqui, ó, 25% de nascer um homem daltônico, né? E uma de ser homem normal. Ou seja, se for só relacionado ao sexo, então metade pode ser daltônico, homem, e metade pode ser normal, ok? Espero que vocês tenham entendido. Assista de novo a aula, anota a dúvida. Qualquer coisa, chama a prof aí, tá joia? A próxima aula a gente fala de hemofilia, mas que a ideia é exatamente a mesma, tá certo? Um abraço, até a próxima.